Você, meu amigo. Gente, boa noite. Pedimos desculpas aí pelos problemas iniciais, é a nossa primeira live, estamos ajustando do tempo, a gente vai ter tudo no horário. Bom, primeiramente, queria agradecer novamente a Plug, tá, na pessoa do Luiz, que está liderando essa ação na comunidade de TI, movimentou uma série de pessoas fantásticas, compartilhar conhecimento, experiências, e principalmente aqui pertinho dessa CUT bonita, QR Code, para que a gente possa ajudar essas duas instituições que tanto precisam. Tá? O grande intuito desse movimento é a gente ajudar. E o segundo, criar conhecimento, né? Um pouco do que a gente sabe. E o Luiz foi muito feliz na escolha das pessoas, e eu tenho certeza que essa maratona de lives aí que a Plug vai proporcionar para todos vai ser de grande valia. Tá bom? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Thiago Godinho, tá? 12 anos como sócio-diretor da Solos e hoje é conhecida como Solos IT. Está no mercado de TI 21 anos de mercado, trabalhei na Marcos Marcelino por quase 10 anos, lecionei na faculdade por quase 6 anos, na área de computação também, tá? E atualmente sou colunista também da CBN, às sextas-feiras, de 11h20 a 11h30, para falar de tecnologia e inovação. A live de hoje é um assunto bem bacana, né? Porque estamos aqui todos, aquela hashtag Fica em Casa é o que está acontecendo, né, na maioria das pessoas. Mas ele traz situações de contexto para nós, né? E nós da área de TI, seja da área de TI ou não, né? E refletir sobre esse momento, né? Esse momento, primeiramente, é um momento um pouco de crise. Crise por quê? A gente não sabe efetivamente quando isso vai passar, como vai passar e de que forma vai passar, né? Mas a gente precisa passar por isso, né? Seja no contexto de sociedade, a gente sabe que o lado humano está incidindo sobre tudo isso que a gente está vivenciando. Como assim, Tiago? São os valores morais, né? Não adianta a gente falar de um bom profissional, a carreira que for, se a gente não falar de uma boa pessoa, né? As pessoas que tentam desvincular, elas caem numa grande armadilha. Porque se você quer se tornar realmente um bom profissional, antes de ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. Essa crise que a sociedade vive de forma moral, ela traz reflexos, né? E o planeta hoje sofre esse reflexo, né? Em contrapartida, a gente precisa entender que momento novo é esse, né? Fomos convidados a ficar em casa, né? Aquele convite que é do tipo, hoje, agora ontem, o prefeito de Belém botou o decreto, né, para parcialmente, um lockdown parcial, e nós fomos realmente convidados efetivamente a ficar em casa. E o que fazemos em casa? Em casa, né? E aí nós tivemos a ideia de palestrar, não palestrar, debater, né, com relação ao profissional de TI. Como o profissional de TI entende esse momento, como o profissional de TI aproveita esse momento para poder compreender esse cenário atual, né? E a primeira coisinha que o profissional de TI, a principal rede social para ele é o LinkedIn, né? Não é Facebook, não é Instagram, é o LinkedIn. Por quê? Porque tem muito conteúdo, muita troca de experiência, muito network, né? E o que a gente mais vê hoje no LinkedIn? Qualificação. Fantástico. Esse é um pilar importantíssimo, porque a gente precisa utilizar esse tempo que muitas das vezes sobra para buscarmos algo que possa nos potencializar a partir do momento que a normalidade em termos de trabalho retornar. Em termos de trabalho, eu falo locomoção, e não vamos falar dessa nova jornada de trabalho, né? E uma das coisas é a qualificação. Então, o que foi legal? A crise, ela traz oportunidades, e uma das oportunidades, para não ficar no clichê, é a quantidade de cursos abertos, né, por diversos players que fornecem treinamento em nível Brasil, sem custo. Então, como o profissional de TI está aproveitando essa oportunidade? Né? Como o profissional de TI está abraçando
a carreira que ele quer seguir em termos de investimento, de qualificação, em termos de investimentos, treinamentos focado, seja atuar. Né? A gente está aproveitando o tempo de forma produtiva, nesse sentido. Então, o primeiro pilar é qualificação. O que é legal? Junto com qualificação, existe uma outra palavrinha para mim que é a chave, reflexão. Porque eu vou encaixar no que eu falei para vocês, não adianta a gente ter um profissional qualificado e não termos uma pessoa boa. Esse tempo que a gente está em casa, em família, a gente precisa parar um pouquinho e pensar, né? Que tipo de pessoa eu estou sendo para a sociedade? Que tipo de valores eu estou construindo e contribuindo na sociedade? A reflexão, ela tem que ser uma reflexão muito ativa e tem tudo a ver com a excelência que o profissional busca. Né? Então, quando a gente fala de qualificação, a gente está falando de qualificação do ser humano e a qualificação de treinamento. Tá? Eu tenho conversado muito com amigos de fora do Pará, São Paulo, Recife, Curitiba, Rio Grande do Sul, e tem sido enfático a discussão que hoje a gente não quer, né? A gente quer aquele profissional que compartilhe, que construa, né? Que se dedique, que crie uma identidade, que crie uma história, seja ele com 2 meses de carreira dentro de uma companhia ou 10 anos de carreira. E a gente brinca que praticamente não tem passado, porque rápida, né? Todos os treinos. O Luiz estava pedindo uma legenda e quase que eu me lembrei aqui de colocar alguns treinamentos que hoje, de 20, 25 anos, não tem nem ideia do que é isso, né? Por quê? Porque a área de tecnologia é muito rápida, né? Então, o conhecimento para nós, ele é praticamente constante. Então, é muito importante que a gente possa saber utilizar esse conhecimento, né, em prol de um grande objetivo. O meu objetivo é crescer na carreira como X, eu quero alcançar esse status. Então, verifica se esse status que você quer alcançar tem a ver com o status aonde você está. Recordo quando pedi demissão da empresa que trabalhei para junto com 2 amigos, abrir a Solos IT, me chamaram até de louco, né? Você vai trocar o certo pelo duvidoso? E naquele momento eu entendia que o duvidoso era onde eu estava, que o certo era buscar um sonho, construir uma realidade. Agora, essa realidade não foi construída em 2 meses, em 3 meses, em 1 ano. Né? Quando a gente fala de uma trajetória no Brasil de empreender, e de empreender há 12 anos, a gente fala de muita coisa alcançada. A gente for fazer um parênteses aqui, sou muito grato aos meus sócios por sempre estarem me ensinando e construir, me ajudando a construir uma caminhada cada vez mais sólida nesse sonho nosso com relação a solos. Mas o sonho foi construir. Então, o profissional de TI hoje, ele tem que estar muito atento que tipo de qualificação ele quer, que tipo de sonho ele deseja, enterrar sonhos. Né? Por quê? Porque o profissional de 50, 60, ele acha que ele não tem mais sonhos, ele tem muitos sonhos. Tanto quanto de 20. Mas eu não tenho mais tanto tempo. Tem muito que é da nossa cabeça. O que a gente precisa é organizar. E quando a gente fala de qualificação, a gente vem falar de organização de tempo, que tem tudo a ver com home office. Trabalhar, por exemplo, com home office, tem a disciplina. Vocês que estão nos ouvindo, que vocês estão nos assistindo, vocês têm disciplina para trabalhar em casa? Vocês compreendem que trabalhar em casa ao final do dia, entregar resultado? É saber que vocês, de alguma forma, estão sendo medidos em casa? E isso é um grande desafio, né? Por quê? Porque a cultura do brasileiro não é tanto essa. Já tem várias empresas, muito tempo a cultura do home office, mas o brasileiro tem uma certa dificuldade. E a área de TI precisa entender que essa realidade de home office, ela vai ser cada vez mais presente para nós. Né? E eu vou precisar entender, entregar os resultados. Por quê? Porque o anseio do home office já tem um bom tempo, né? Já se discute, só que a homologação do processo do home office
apartamento, né? Isso tudo é fantástico. Mas entender que por trás de todas essas facilidades existe uma coisa chamada medição. O que eu estou fazendo dentro da minha casa? O que eu estou entregando? Não adianta eu simplesmente, eu estou disponível. Não, o que eu estou entregando para a minha organização de uma forma que a organização entenda que a produtividade está existindo. E olha só, Luiz e amigos, essa produtividade e essa proatividade, a produtividade parte também da proatividade, porque se eu tenho mais tempo, eu posso buscar outras coisas aqui dentro do home office que muito provavelmente dentro de casa eu não teria, dentro da empresa eu não teria, né? Então, essa palavrinha chamada inovação, ela também pode surgir do quesito home office. Né? O que eu estou me preparando para entregar e o que eu estou buscando para provocar uma experiência diferente para o meu gestor, para o meu diretor, né? O que eu estou procurando buscar em termos de inovação. Isso é importante. Então, dentro desse novo cenário, a gente tem, em época de pandemia, a qualificação, vamos aproveitar os treinamentos, a gente tem a questão do home office, né, a consolidação do valor do trabalho em casa, né. Junto com isso, a gente não pode esquecer que a gente tem medição, a gente tem que ter disciplina e a gente tem que ter entrega. Então, nessa primeira parte, quando a gente fala de... tem que ficar claro para nós estamos preparados para esse quesito, porque venhamos e convenhamos, é muito chato qualquer líder chegar direto e dizer, fulano, tu estavas em casa mesmo? Fulano, o que tu estavas fazendo? Por quê? Porque não tem entrega. Né? E essa entrega, muitas das vezes, não é a entrega absoluta em termos de uma tarefa executada, um processo executado, um projeto executado. Muitas das vezes é a comunicação. Né? Porque, imagina, Luiz e amigos, se dentro da empresa nós já temos a dificuldade com a comunicação, imagina se a gente criar várias ilhas dentro de home office. São várias ilhas. Né? Se a minha comunicação não estiver redonda, como é que eu vou acompanhar? Como é que eu vou ter êxito nessa jornada de home office? É muito importante que a gente, nesse primeiro ponto, profissional de TI, que a gente entenda esses valores. E, a partir daí, a gente possa, na verdade, ser medido de uma forma muito sutil, de uma forma muito respeitosa, entregando. Porque aí, meu amigo, o gestor, o líder, não quer saber se você está em casa, se você está no café, se você está, ou de repente, aguardando no hall do colégio para buscar o seu filho, e você está fazendo uma conference com o seu líder, com o cliente, né, ou com o cliente interno da própria empresa, ele vai saber que você está entregando. Então, esse é um quesito muito importante, e tem que ficar muito vivo para todos nós, porque home office não pode ser confundido com liberdade para fazer o que eu quero no meu tempo, na minha forma. Não, eu tenho liberdade? Tenho, mas eu tenho uma liberdade, de certa forma, limitada. Por quê? Porque eu preciso respeitar aquele momento que foi me entregue. Agora, se você acertou que de 8 às 9, você... vou passar para vocês uma experiência que nós tivemos ano passado lá no Vale do Silício, inclusive lá na Google, né? Quando a jornada deles, de segunda a quinta-feira, sexta-feira era home office, mas mesmo a de segunda a quinta, a jornada era o seguinte, 8 às 17, e entre 8 e 17 horas, existia uma hora, eu fizesse qualquer atividade que lhe desse prazer. Então, lá dentro do complexo da Google tinha quadro de vôlei, churrasqueira, espaço para yoga, espaço para meditação, enfim, Kombi com hambúrgueres para você comer no meio da tarde, enfim. Aquilo que lhe desse prazer, você estava liberado ao longo daquela horinha para você executar. Se você tinha liberdade, mas limitada. Porque muitas das vezes a gente quer impor a nossa liberdade. E a liberdade, ela tem que ser trabalhada junto com a sua empresa, junto com o seu líder direto, porque tudo que se constrói em conjunto se consolida. Né? Olha, vamos voltar lá no início, a importância
da boa pessoa, né, da boa intenção. Então, quando a gente cruza isso, a gente constrói, inclusive, uma comunicação mais eficiente, que esse é um dos grandes desafios do home office. Como eu estou me comunicando, né? Então, Luiz, esse é a parte inicial, esse aqui, e fazer uns agradecimentos já considerando aqui nosso QR Code, tá? A gente mal começou e a gente já está tendo doações. Queria agradecer ao meu amigo Marcos, que é contemporâneo meu de Colégio Ideal, diretor hoje na Cielo Brasil, Cielo Nacional, e fez uma doação para nós. Ao Patrick Azevedo, grande amigo de infância, ao meu irmão Daniel Figueiredo, a Denise Mácula, tá? Que é uma companheira nossa no Centro Espírita, na religião, que é o CIGO, que já conseguiram nos auxiliar nessa jornada, tá? De apoio à campanha. O item 2, Luiz, tem alguma pergunta aí, Luiz? Está todo mundo escutando bem? Você quer fazer alguma pergunta ou posso seguir? Não, pode seguir. O pessoal tem comentado bastante a questão da produtividade associada ao home office. Legal. Eu posso até, foi bom ter você colocado, vocês podem fazer a seguinte pergunta já para mim, Thiago, mas como mensurar a produtividade, né? As empresas vão precisar ter ferramentas para que elas acompanhem aquilo que está sendo feito. Podem ser, acho que pode ser até mesmo um CRM, onde o colaborador tem a oportunidade de iniciar uma tarefa, pausar uma tarefa, fechar uma tarefa, indicar o que está sendo feito, para quê? Para que ao final da semana ou do dia, dependendo da sistemática, o líder possa chegar com o seu comandado e discutir como foi seu dia, discutir como foi a sua semana. Eu conheço empresas já que introduziram a metodologia do Scrum, né? A partir do Scrum, desculpa, ele consegue desenhar como vai ser o dia de entrega do colaborador. Bom, aí cada companhia vai ter a sua, não existe o certo, né? Não existe a receita de bolo. Existe, na verdade, o compromisso mútuo da empresa de fornecer a ferramenta para acompanhar e do colaborador de executar. Só que a gente sabe que na área de TI, muitas das vezes a gente é um pouco indisciplinado, principalmente quando vem trazer processo, vem trazer alguma coisa que parece que engessa, a gente logo dá uma repulsa. Esses processos, eles voltam a favor de nós. Por quê? Porque eles são a prova da medição, né? A prova de entrega daquilo que você está fazendo. Ah, Thiago, poxa, mas e se eu estiver lendo à noite, se eu estiver construindo? Aí é o algo a mais. Assim como o empreendedor que vamos dizer assim, praticamente diariamente, à noite, ou mesmo no final de semana, tira um tempinho para planejar, tira um tempinho para trabalhar, aquele profissional que entende que ele quer dar um passinho um pouquinho a mais, vai fazer um pouquinho a mais do que a empresa espera. Eu tenho que estudar então, tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, não, muito pelo contrário. A ideia, na verdade, é a gente ter uma escala menor, mas uma entrega maior de produtividade. A partir do momento que a gente tiver este cenário, eu vou ter mais tempo para fazer minhas atividades, eu vou ter mais tempo para ficar com a minha família. Provém a forma de medir, né? E o colaborador executa essa forma. Se vai ser a melhor, se não vai ser, se existem empresas que fazem de outra forma, isso aí é liberdade para cada um. Tá? Mas é uma colocação bem interessante. E hoje, para vocês terem uma ideia, existem ferramentas até free no mercado de medição para dentro das empresas, tá bom? Godinho, foi feita uma pergunta também aqui pelo Kleber Soares, né? Será que as empresas futuramente vão dar suporte ao empregado para o home office, né? Em relação ao custo? Bom, boa pergunta. Primeiramente, um abraço para o Kleber, é um grande profissional aqui da nossa região, obrigado aí por estar com a gente. O sentimento que a gente tem é que o home office, na verdade, ele veio para ficar, ele não é passageiro. A gente vai falar do item 2, inclusive a concepção do trabalho em home office, né? E então, muito provavelmente, ajustes acontecerão.
né, do tipo, a empresa prover um adicional, aquilo que ela poderia prover, por exemplo, para a locomoção, em termos de vale transporte, ela pode direcionar para a luz, pode direcionar para um equipamento na sua casa, enfim, essa maturidade a construir, na verdade, está começando a construir a partir de agora. Por quê? Porque aquele empresário que não via o home office como plausível para a sua companhia, hoje ele já vê, hoje ele já entende. Eu conversei com um cliente nosso, que é um grande varejista, e ele nos contou que ele já entendeu que a produtividade aumentou em X%, e nos pediu um apoio para fazer um redesenho em cima da estrutura dele. Esse gostinho para esse empresário que não existia, hoje existe, né? Mas isso deve ser ajustado. Agora, é claro que muitas empresas vão seguir no processo que estão, ou do tipo, fica em casa, está aqui o teu acesso, trabalha. Outras vão entender, por exemplo, a ergonomia, será que o colaborador tem todas as ferramentas para não ter qualquer tipo de doença a partir do trabalho de casa? Com relação às ferramentas que está usando, o seu notebook, ou ajudá-lo a comprar um notebook, né, um headset, a internet, a luz. Esse contexto é um contexto que vai ser construído. Tá? Agora, é um fato que chegou para ficar a partir de... Isso eu falando em termos de Brasil, tá, gente? Europa, Estados Unidos, isso aí já é uma realidade já de algum tempo. Ok? Mais alguma, Luiz? Foi falado aqui sobre os profissionais que acabaram perdendo os seus empregos também, né, com toda essa crise. Qual que é o sentido da pergunta? A realocação? O que fazer? Qual que é o sentido? Ele apenas colocou os profissionais de TI que perderam seus empregos com toda essa crise, né? Eu acho que você, logo no início, falou um pouco a respeito, né, das oportunidades que nós temos hoje de se qualificar através de vários cursos que estão disponíveis, inclusive de forma gratuita, né, na internet, live. É uma oportunidade que a gente tem também de buscar essa qualificação. Entendi. Só essa linha mesmo, viu, Luiz? Eu acho que tá dando um retornozinho, que eu acho que é por causa da gestão aí, Luizão. Mas que perderam o emprego, primeiro não tem que ter cabeça baixa, tá? Pelo contrário, fecha-se uma porta, abre-se duas. Se abrir, isso vai depender daquilo que eu vou construir. Né? A qualificação é um pilar, o relacionamento é outro pilar, outra coisa que é muito importante, para quê? Porque, gente, a crise, na verdade, falando de economia, os ciclos, né? Então, a crise, ela vem a partir de ciclos, mas ela tem começo, meio e fim. E a partir do momento que ela finaliza, novas oportunidades se abrirão, eu não tenho dúvida nenhuma. E digo mais, eu conheço muita gente que foi contratada neste período já, em função da questão do suporte remoto. Tá? Então, alô? Estão me ouvindo? Sim, normal. Bacana. Então, já existiram oportunidades que não estavam mapeadas antes da crise. Então, o que eu posso dizer para quem, se porventura, perdeu o emprego? Lugar, qualificação, reveja também por que se perdeu o emprego, que é muito importante que a gente não olhe só para fora, a gente precisa olhar para dentro, né? Será que eu não contribuí para perder esse emprego? Né? E às vezes você não contribuiu, mas a empresa não estava bem e ela precisou, infelizmente, fazer um corte, né? Então, isso também é factível, mas a crise vai passar. E outra, que você está na profissão, no segmento correto, o profissional de data center, que é on-premise, local,
Será que ele entende que está existindo um movimento de nuvem e já começa a buscar qualificação, ou já tem essa qualificação, só que não tinha, só que nunca trabalhou, e de repente, nesse momento, ele consegue fazer um intenso de labs para ele se preparar, tanto a parte operacional, quanto a própria parte de certificação, né? A parte de DevOps, que está muito forte, eu quero ir, mas eu não sei, eu estou com o meu emprego, aí eu venho, eu perco, e me empurra para que eu possa abraçar essa carreira. Né? A própria parte que a gente vai falar um pouquinho na frente, de inteligência artificial, né? Vamos falar também, sem entrar no mérito mais de LGPD, será que eu estou entendendo esse novo movimento? Estou dentro da empresa, e às vezes chego em casa cansado, aí eu reclamo, né, do meu cansaço, do estresse, aí final de semana a mesma coisa. E aí a gente também tem que dar atenção para a família e tal, e aí eu não tenho tempo de me qualificar, crescendo de novo. Será que esse não é o momento de rever isso? Para que esse novo possa, de fato, me oportunizar uma reentrada no mercado? É muito legal, é muito importante. Então, o profissional de TI, ele tem que ficar atento na verdade, com o que está acontecendo ao redor dele em termos de mercado, né? Quais são os segmentos que estão aquecidos, ou quais são os segmentos que estão sendo pivotados? Reflexão. Eu me encaixo dentro desses novos segmentos? Eu estou preparado? Então, meus amigos, a questão da demissão, estar momentaneamente fora do mercado, não significa dizer, e olha, vou dar um conselho para vocês, desliga um pouquinho a TV, tá? Tira um pouquinho aquele olhar negativo. Você assiste um jornal por dia, não assiste não assistam 4, 5 jornais no mesmo dia, porque vocês vão achar que o país não tem jeito, que o coronavírus, todo mundo vai morrer e a gente não vai conseguir sair dessa. Né? É importante a gente estar antenado do que está acontecendo. Mas a gente precisa fazer um trabalho mental. E aí fica uma dica da saúde mental. A gente precisa entender o que é importante a gente absorver. Por quê? Porque a gente precisa tomar decisões. E para tomar decisões, eu preciso estar equilibrado. As decisões, se eu não estiver equilibrado. Tempo para absorver isso. Volto para o início. Reequilibra. Profissional bom, qualificado, antenado, com uma pessoa boa. Se a gente conseguir ter esse equilíbrio, eu não tenho dúvidas nenhuma que o mercado ele vai voltar a se abrir e você vai se reencaixar. Ok? Só para finalizar essa etapa, Godinho, tem uma pergunta, né? Durante a crise, há uma maior possibilidade da contratação de profissionais PJ em detrimento dos CLTs para a redução de custos das empresas? Bom, essa aí é uma pergunta, vamos dizer assim, interessante, porque quem está do lado do empregador, e a empresa, na verdade, ela está se beneficiando, né? Quando, na verdade, o que ela está fazendo com o PJ? Ela está dizendo para o colaborador, olha, o teu plano de saúde, os teus direitos aqui, eu não deposito para o governo. Eu vou dar para você. Eu vou fechar um contrato, que pode ser renovado anualmente, e vou entregar na sua mão. A partir daí, eu tenho que ter a minha disciplina com relação à minha previdência, que vai passar a ser privada, ao meu plano de saúde. Então, o que os empreendedores fazem é abrir uma oportunidade para dizer o seguinte, Luiz, você tem mais liquidez agora. Você é o responsável por determinar aonde você vai investir isso. Tá? Então, se você perguntar para o empreendedor, na verdade, ele vai se sentir muito mais confortável em CLT. Né? Porque ele vai pagar o tanto quanto. Ele vai fazer o quê? Ele vai te dar a tua parte, que a tua liquidez é menor, e vai garantir o teu direito. Claro, estou falando isso de empresas idôneas, né? Elas vão garantir o teu direito. Tá? Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho. Porque quando a gente faz um contrato PJ, e é muito comum em São Paulo, principalmente, é uma coisa que
já tem mais de 5, 10 anos, lá contrata com o PJ, por dois aspectos. Primeiro, porque dá o colaborador ali de ter mais liquidez. E o empreendedor entende que o colaborador, sendo seu próprio gestor financeiro, ele tem uma cabeça melhor. Então, ele vai poder produzir mais. Agora, há casos e casos. A gente não vai fazer uma receita de bolo aqui, tá? Mas a linha de entendimento passa por essa linha, tá bom? Bom, prosseguindo aqui, no item 2 a gente fala, não sei se foi, acho que foi o Kleber, que ele comentou sobre a linha de home office, né? As empresas hoje, isso em escala global, tá? Já não mais em escala Brasil, elas correram para habilitar o acesso dos seus colaboradores de forma remota, né? E a gente hoje enxerga no mercado 3 variáveis. Uma altamente insegura, não recomendada, uma segura, mas com custo e uma complexidade maior, e hoje a gente tem uma que é leve, né? E a gente vai estar falando dessas 3, tá? A primeira, que gera e enxerga que ainda existe, por incrível que pareça muito, é o acesso remoto via protocolo RDP. Tá? O RDP é um protocolo que tem a maior vulnerabilidade que existe, uma das maiores vulnerabilidades que existe no mercado. E acreditem, amigos, várias empresas disponibilizam as suas aplicações via RDP. Para quem está na área de TI, ou mesmo para quem não está na área de TI, tem escutado com mais frequência nos últimos 2, 3 anos, a sequestro de dados, inclusive várias empresas que a gente frequenta, desde de loja de departamento até pequenos mercados, tá? Praticamente 90% desses acessos foram em função do RDP estabilizado. Então, essa é a primeira coisa que o profissional de TI tem que estar atento. Tem que findar a possibilidade de trabalhar com RDP. E já é uma oportunidade. Para quem está nos ouvindo aí, quem está nos vendo, desculpa, existem muitas empresas que estão trabalhando abertas, vulneráveis. Possibilidade muito interessante de consultoria para auxiliar essas empresas. Tá? A solução que é mais utilizada hoje é a solução com VPN, né? É a possibilidade de você fazer um acesso virtual seguro, que é a criptografia, né? Você define do ponto A para o ponto B um cenário de chaves, né? Estou fazendo aqui, para quem não é da área, para que possa entender, né? Onde só a figura A com a figura B conheçam essas chaves. E a partir daí se estabelece uma comunicação de forma segura para poder trafegar. Só que este modelo de VPN, que é o mais utilizado, ele é um modelo que tem um custo alto. Né? Por quê? Porque tem que liberar licenças, e essas licenças é 1 para 1. Se eu tenho 200 pessoas trabalhando fora, eu vou precisar acessar simultaneamente as licenças compradas, né, ou adquiridas, se o modelo de negócio da tua empresa for como service, tá? Mas eu vou precisar ter esse modelo. Então, esse modelo vai envolver contratação, tempo para disponibilizar, imobilização, se for no caso de aquisição. E a tecnologia é uma coisa que avança tão rápido que pode ser daqui a 6 meses tem outra coisa. De novidade, que é o que já existe hoje de novidade no mercado. Entendeu? Então, hoje, o que as empresas estão pensando? Caramba, eu preciso manter o meu nível de segurança, a minha borda, por exemplo, vamos falar de Fire, eu preciso, mas eu preciso ter uma outra forma, com menor complexidade, para que eu possa trabalhar em escala de crescimento ou decrescimento. Ou seja, hoje a pandemia está no ápice aqui no Pará, preciso de 200 acessos, eu disponibilizo esses acessos. Daqui a 15 dias a coisa reduziu, aquilo que não é grupo de risco volta para a operação, e eu só preciso de 15 acessos. Se eu adquirir, seja por 1 ano, 2 anos ou 3 anos, aquilo ali está imobilizado. Se eu tenho a condição de ter esses acessos de forma escalável, onde seja entregue como service, eu tenho uma possibilidade de ter isso por 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas eu vou pagar aquilo que eu estou usando. Tá? Então, o conceito 2, que é o mais utilizado hoje,
arquitetura de acesso remoto disponibilizado em cima de VPN, ela tem essa complexidade, esse custo maior, e acesso, que é uma novidade, tá? E não só Brasil, Belém, é uma novidade global, que é a possibilidade de eu ter acesso ao meu desktop na minha casa, navegador, olha só, eu posso trabalhar, então, com o meu smartphone, posso trabalhar com o meu tablet, eu posso trabalhar com o meu computador, eu posso trabalhar com o meu notebook e abrir a minha área de trabalho de criptografia. Então, o que eu preciso? Basicamente, ter um dispositivo e internet. Tendo isso, automaticamente, eu tenho a condição de ter um trabalho seguro, olhando a minha área de trabalho como se estivesse dentro da empresa. E isso hoje é um serviço fornecido, já existem algumas empresas, inclusive, estão conversando conosco, que a gente consegue colocar já a partir de amanhã dentro do cliente. Eu quero um acesso, eu quero 5, eu quero 10, eu quero um mês, eu quero 2 meses, eu quero 6 meses, isso aí fica a critério do empresário. Dessa forma, eu tiro a carga de trabalho da TI, e trabalhar quando a TI me fornecer a VPN. Não, eu contratei, cara, em 2 minutinhos está liberado o teu acesso e você já vai produzir. Então, eu tiro um pouquinho o ombro da TI, num aspecto de complexidade da gestão do acesso remoto, a TI para um outro olhar. Qual é o outro olhar? Vamos imaginar o seguinte, amigos. Essa área de trabalho do meu notebook pessoal. E o meu notebook pessoal não tem antivírus. E eu vou lá no meu intervalo, acesso o meu e-mail, acesso um arquivo indevido, problemas. Né? Então, eu tenho que olhar a minha camada de segurança por completo. Né? Então, é muito importante que a gente entenda que essa camada, essa viabilidade em termos, essa escalabilidade e viabilidade em termos do desktop, em termos de você ter um front-end do seu navegador com a sua área de trabalho, mas ela vai requerer outros níveis também de suporte da área de TI, no sentido de preparação, para que a gente não seja surpreendido. Tá certo? Não sei se então ficou claro, vou fazer aqui um resumão. A gente tem o acesso RDP, que não é recomendado, mas hoje ainda é muito utilizado. Nós temos o acesso via VPN, que é um acesso seguro, criptografado. Vocês sabem que quando a gente diz seguro, nada é 100%, tá? Mas é um acesso que tende a ficar 99 ponto alguma variável por cento seguro. Tá? E tenho essa outra possibilidade, que a Europa já está usando, os Estados Unidos um pouquinho mais com frequência, que é a capacidade de eu ter a condição de trabalho aonde eu estiver. Eu estou esperando aqui meu filho sair, que ele atrasou. Eu acesso o meu smartphone aqui e estou trabalhando, executando alguma tarefa e não estou perdendo tempo na minha entrega. Então, eu tenho a facilidade com a camada de segurança por trás. Tá certo? Então, a gente tem essas três hoje, esses 3 caminhos que a TI está colocando em cima da mesa do empresário para que ele possa definir o que ele quer. Eu não tenho dinheiro. Não, cara, coloca em RDP. Conselho, passa um e-mailzinho e apresenta essa vulnerabilidade para o teu gestor, para o teu diretor. Por quê? Porque se lá na frente tiver algum probleminha, você está respaldado. Isso é interessante para você. Tá? Cara, eu tenho, mas eu não tenho tanto. Então, pensa nessa questão de oportunizar o acesso temporário, onde você entrega como service esse acesso via navegador. Não, eu entendo que o home office veio para ficar, não quero mexer na minha estrutura, eu quero só definir quem vai ficar trabalhando assim e quero manter a minha estrutura de VPN. Legal, bacana, segue o jogo e a gente não atrapalha. Então, essas são hoje são os 3 principais acessos que a gente fala quando a gente fala em fornecer, a área de TI fornece para o negócio a possibilidade contínua do trabalho via home office, tá? Eu estou falando assim em escala dos mais usados. Existem outras pequenas variáveis aí que podem ser consideradas, mas que não é o nosso caso, tá? Aliado a isso,
é muito importante que a gente entenda que por trás da camada de acesso via navegador, né, via o acesso remoto, existe uma coisa chamada nuvem. Então, o conceito da nuvem, ela veio para nos oportunizar várias projeções de aplicações que podem ser inerentes ao meu negócio. E aí a gente vai entender por que o mercado tem falado de mundo híbrido, parte interna dentro da empresa, parte na nuvem. Né? Por quê? Porque existem soluções que já nascem consolidadas no ecossistema da nuvem. Então, eu não tenho que inventar nada. Eu preciso só entender como eu implemento e de que forma eu manuseio. Outras coisas que são necessárias para rodarem localmente, né, on-premise. Então, é muito importante que a gente tenha essa visibilidade. Por quê? Porque quando a gente fala no cenário de cloud, a gente fala de DevOps, a gente precisa entender, em termos de plataforma, que a nuvem pode nos ofertar em termos de negócio. Né? Então, é muito comum hoje a discussão do momento, o que é melhor, uma estrutura interna ou uma estrutura na nuvem? De professor universitário, que a gente escutava, o que é melhor, o Windows ou Linux? Para mim é a mesma resposta, nenhum nem outro. Em algumas situações o Windows pode ser melhor, em algumas situações o Linux pode ser melhor. Então, o mundo on-premise, bastante, isso é um fato. Se preparem para isso, tá? Mas o cenário de rede, o cenário de segurança, o cenário de aplicações pontuais, ele vai persistir. Na verdade, isso vai persistir ao longo do tempo. Agora, as novidades, a escalabilidade, a flexibilidade, a nuvem já abraçou isso, tá? Ela já abraçou tanto isso que coloca em cima da mesa para nós um outro quesito, que é um quesito de inteligência artificial. E aí eu vou fazer dar uma deixazinha para o nosso amigo Edilon, não perca amanhã a live do Edilon, dados analíticos, né, ele vai falar sobre a gestão, composição, e a inteligência artificial, ela veio para fazer um trabalho preditivo, ou seja, como é que a gente ajuda os nossos gestores, os nossos líderes, a construírem um cenário de futuro com mais exatidão, né, a reduzirem a possibilidade de erros, a aumentarem a sua escala de rentabilidade. Ou vocês estão vendo aí no LinkedIn vários estudos do Covid-19, e muitos deles baseados ou em BI, inteligência artificial. Né? Então, o Covid está mostrando isso para nós. Ele não é de todo ruim. Não o vírus, eu digo o momento. Tá? Por quê? Porque ele está abrindo portas de oportunidades. E eu me lembrei a época de faculdade, quando eu sempre dizia para meus alunos, o profissional de TI, ele tem que ter uma característica, visão. Enxergando hoje e enxergando amanhã. Porque quando a gente enxerga o amanhã, a gente tem uma possibilidade clara e real na frente. Né? Então, essa explosão de números que o Covid-19, ela também nos assusta da seguinte forma: onde estão essa massa de dados? Como estão manipulando essa massa de dados? Em quanto tempo se tem informação? O que está por trás disso? É nuvem? É um supercomputador? É um super algoritmo? É uma plataforma de uma análise preditiva? Enfim, pensem nisso, porque esses pontos também são pontos importantes e interessantes que são de oportunidade. Tá bom? Luizão, vou tomar uma água aqui, tem alguma pergunta aí? O pessoal está dormindo, está acordado? Me dá aí o sentimento. Não, tá tudo tranquilo, o pessoal tem interagido, só o Lourinho aí que não concordou muito com a comparação do Windows com o Linux. Acho que depois vai conversar baixinho contigo. Para quem não conhece, o Lourinho, que vai ministrar uma live aqui, um profissional acima da média, né? Pai Sandu, aquele cara bem resolvido, né? Mas ele tem esse problema, né? Porque só o Linux se presta. A estrutura, a solidez do Linux é incontestável. O que acontece é que existem algumas aplicações que o Linux é legal, que a Microsoft entrega, tá bom? Mas a gente não discute realmente a base sólida que o Linux nos oferece.
Lourinho, um abraço, querido, bom saber que você está aí com a gente. O item 3 aqui, então, eu tô numa colinha aqui, viu, gente, num roteirozinho aqui, bem improvisado. Desafio. Essa tosse não é da Covid, tá? É a garganta que está um pouquinho seca. E, Coutinho, Diga. rapidinho, temos uma pergunta aqui, né, Ana Miranda, em que aspecto eu posso aplicar o Fog Compute nessa situação de pandemia? Cortou, Luiz, desculpa, você pode repetir? Em que aspecto eu posso aplicar o Fog Computing nessa situação de pandemia? Essa pergunta, eu vou pedir para a Ana, ela direcionar novamente essa pergunta para eu entender qual é o sentido, porque ela pode dar aqui uns 10, 15 minutos de resposta. Ana, peço desculpa, mas se você puder dar um entendimento maior nessa pergunta, em seguida a gente volta e eu interajo com você, tá bom? Pode ser? Tem mais alguma, Luiz? Podemos seguir. Perfeito. Olha o cenário de oportunidade aqui. Ó. Desafios dos CIOs em 2020 será manter a segurança e governança dos ambientes híbridos. Tá? Que como o home office chegou chegando, a gente precisa estar atento nesta gestão deste ambiente. Aquilo que eu tinha de proteção apenas em loco, proteger quem ficar na empresa e quem está fora da empresa. Lembra lá atrás, quando a gente falou de antivírus, a gente falou de e-mails. Então, quando eu montar essa estrutura definitiva de home office, eu preciso medir tudo aquilo que vai ser acessado de uma forma para o usuário, onde ele também se sinta seguro. E se o usuário disser para nós, não, eu vou usar meu smartphone, não, eu vou usar o meu computador, ele possa receber este cenário de processos que possam ser executados nestes equipamentos para poder dar segurança. Porque olha o que a gente falou de medição lá no início. Os líderes, eles vão querer dados, trafegando. Você já imaginou se começa a trafegar que o equipe tinha 200 alunos da classe média que moram no bairro Batista Campos, e você começa a trafegar dados sensíveis, uma concorrência, pode virar um estrago, pode retornar como um estrago para você. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a esses dados que vão trafegar. Então, da mesma forma que o empreendedor, o empresário, ele precisa entender que ele tem que capacitar o office, melhorar, discutir aquilo ali, a partir do momento que se definir que aquele vai ser o modelo de trabalho, ele precisa olhar a proteção aos dados. É muito importante que a gente proteja os dados de uma forma que a gente consiga dar segurança com relação a esse tráfego. Eu vou mais além. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entraria em vigor agora em agosto, em função da pandemia, ela foi revogada, o início, né, o início foi transferido para janeiro. Né? Então, essa questão do home office é muito sensível para a LGPD. Por quê? Porque quem adotar de forma fixa o home office, o processo de trabalho da LGPD, fazendo parênteses aqui, nós vamos ter uma apresentação, recomendo a todos, tá? Na verdade, eu vou fazer 2 parênteses aqui, tanto para a Amanda quanto para o Daniel, mais altamente gabaritados, e vão estar conversando de uma forma mais profunda com vocês. Mas já faço o link com essas 2 lives, né? Porque a gente vai precisar ter a segurança para tomar conta, para poder proteger a questão dos cyberataques, né? E a gente vai precisar definir o modelo de processo que vai ser auditado na LGPD, porque eu preciso mostrar que aqueles dados sensíveis que estão sendo trafegados a partir do home office, entende? Então, olha o grau de complexidade que eu trago. Qual for a complexidade da ferramenta e o nível de maturidade da ferramenta,
menor vai ser a interferência que eu vou ter dentro da infraestrutura. Deixo essa mensagem para vocês que estão nos assistindo. Olha o rol de oportunidades que existe nessa lacuna. Por que não me preparar para ser um profissional que possa entregar essa ideia, que possa inovar nesta linha, que possa apresentar alternativas interessantes para os gestores nessa linha? E digo mais, eu não estou falando só para quem está fora do mercado, não. Eu estou falando também para quem está dentro do mercado. Muito importante que o seu líder, o seu gestor, ele possa entender que você está sentindo a mesma dor que ele. Alternativas o tanto quanto ele. Tá? Então, é muito importante. Tá? Fazendo uma paradinha aqui rápido, esqueçam aqui, por favor, a gente conta com vocês, as doações estão acontecendo, a gente agradece de montão, porque o grande intuito desse bate-papo que a gente está tendo é oportunizar que a nossa vaquinha possa crescer, e a gente acabou de receber aqui informação que nós tivemos mais doações. Vou mandar um abraço para o meu amigo Walton Gonçalves, lá do Laboratório Amaral Costa. Obrigado, Walton. Gratidão. Advogado, obrigado, Marcão. Obrigado aí pela contribuição. Gratidão pela doação. A minha amiga Flávia Santos, gratidão também pela doação. Então, não esqueçam, quem estiver aqui com o seu celular, gente, qualquer valor. Eu estava conversando com um amigo, uma cesta básica de R$40, eu digo, já vai ajudar muito. Então, a gente sabe que as lives hoje dos artistas, principalmente se fala em 0,5 tonelada, 1 tonelada, 4 toneladas, né, e o que a gente a ajuda exista, tá certo? Então, não deixem aí agora, no final, ou amanhã, nós vamos ter aí praticamente 30 dias, ou mais um pouquinho, 30 dias de apresentação, compartilhe aqui, ajuda 5, 10 reais, 20, 40, aquilo que o seu coração oportunizar para você, e o seu bolso também, obviamente, tá bom? Luizão, tá escutando? Normal, Godinha. E só lembrando a todos que 100% desse valor arrecadado será destinado às duas instituições. Inclusive, nós vamos fazer prestação de contas desse valor arrecadado, do material que nós vamos adquirir e postagens das entregas dessas doações. Então, esse é um trabalho em conjunto, somos 16 pessoas envolvidas, no qual passa aí uma credibilidade maior nesse processo de arrecadação das doações. Maravilha, perfeito. Eu fiquei agora um pouco triste, Luiz, porque eu pensei que 20% iam ser distribuído entre os das lives, tá? Isso não estava no contexto. Imaginei que a gente ia ficar com uma parte. Você não precisa, meu amigo. Você também. Bom, gente, a gente está aqui encaminhando para o final. Eu queria deixar para vocês também do que a pandemia trouxe para a sociedade em termos de estrutura, em termos de tecnologia. Acompanhando a live, universitários, a gente está fazendo pós-graduação, aconteceu nas universidades, né? Aquilo que elas estavam ali, e eu digo para vocês que eu vivenciei isso em 2005, não, minto, em 2007, quando estava na Estácio, a questão do início do EAD e tal, viram a situação, as faculdades particulares, principalmente, todas, particulares e públicas, tiveram que emergir para uma plataforma da noite para o dia digital, entregar para vocês a condição de ensino, né? E agora eu estava vendo de manhã, não sei se foi, acho que foi o governo de São Paulo, que informou que parte do ensino médio também vai ser digital. Então, a pandemia, ela acelerou este processo, né? Então, essa questão do EAD, que existia uma incerteza se ia ou não ia acontecer, hoje ela é uma realidade, ela vai acontecer. Ficar sozinha
As aulas, então, vão ser só EAD? Não, mas ela vai ter uma fatia maior. Vamos fazer a seguinte comparação? Você só compra na internet? Não, pode ser que, muito provavelmente, hoje, se perguntar para mim, 80% do que eu compro é na internet, né? Mais 20% eu vou na loja física. Tá? Ou, sei lá, 70, 30. Mas uma coisa não substitui a outra. Concorre, mas não substitui. Até porque você ter a oportunidade de ir no magazine e ser bem atendido, de olhar o produto, ter segurança no produto, o físico, ele sempre vai te dar essa experiência. Se tiver um valor agregado, né, onde você tem um bom consultor, você tenha em estoque, a entrega seja rápida, ou seja, o valor agregado, a possibilidade da loja física tirar o cliente do virtual é gigantesca. A gente compra na web por comodidade ou falta de tempo. Mas se eu tenho, por exemplo, 2 locais que eu gosto de comprar fisicamente. Por quê? Porque eu sou muito bem atendido. Né? Então, isso aí não substitui nada. A mesma coisa o professor em sala de aula. Né? Aquele contato social, aquela oportunidade, experiência com o professor, de ter network ali dentro da sala de aula. Quantas empresas não saíram a partir de uma sala de aula? Isso é gigantesco, isso é um valor intangível, né? E o que o EAD não vai conseguir dar. Então, a possibilidade, então, do EAD se consolidar, ela é grande, é caminho sem volta, mas ela não vai substituir a contento ou totalmente o físico, certo? Então, a pandemia, ela auxiliou esse processo, construção do cenário de EAD, ela auxiliou um outro processo que está homologado, tá, para ser utilizado ao longo da pandemia, mas eu particularmente tenho fé que ele vai se consolidar mesmo depois da pandemia, que é a telemedicina, é a possibilidade de você ser atendido remotamente. Cara, isso é fantástico. Por que é fantástico? Porque assim como a faculdade, existe momento que a gente precisa estar em sala de aula, e tem momentos que eu preciso ser medicado no loco, mas existem situações que eu não preciso estar em loco, mas eu preciso ser medicado, eu preciso ser consultado, né? E a telemedicina, ela vai nos auxiliar nesse processo. Venhamos e convenhamos, quem gosta de chegar no consultório, está marcado 4 horas da tarde, você chega 15 para as 4, e você é atendido 5h30. Eu, particularmente, odeio isso, né? E fico mais pensativo ainda quando a gente tem a situação que, nessa 1h30, se eu não fui preparado com algum livro, com algum assunto que eu possa desenvolver pelo meu smartphone, 1h30, né? E a telemedicina, de forma disciplinada, ela nos dá a condição de ter esse trabalho. E olha a galerinha de TI aí, estando por trás da telemedicina, para quê? Para construir este cenário onde, como isso vai funcionar? Olha a LGPD, dados sensíveis podem trafegar, como é que eu estou protegendo isso? Mas é um bem comum para a sociedade, né? E aí a galerinha de TI que está pensativa, ela pode pensar o seguinte, cara, será que não é uma alternativa para eu me especializar e poder construir uma carreira nesse sentido? Como dizem, né? Hashtag fica a dica. Então, este mundo de crise oportuniza cenários realmente que possam nos levar a contextos de oportunidade. Tá certo? Então, olhem com carinho essa questão do EAD que cresceu, a telemedicina que se desenvolveu. Pra vocês terem uma ideia, o estudo dizia que provavelmente 2021 tivesse vamos dizer assim, algum regulamento para a utilização. A partir do momento que a pandemia foi embora, isso vai ser acelerado, né? Então, em termos de regulamentação, esse benefício fica para a sociedade, da mesma forma que o home office fica para a sociedade, tá certo? Então, eu trouxe para vocês 2 pequenos casos aqui, rápido, que a gente está, para não esticar muito, não ficar muito repetitivo, que a gente trouxe para vocês, para que vocês possam entender, e eu queria deixar essa mensagem, que a pandemia não se torne um cenário de crise para vocês.
tá? Para que a gente possa utilizar a nossa mente da seguinte forma: a gente já se qualificou hoje, fizemos algum treinamento, assistimos alguma palestra, livros nesses 30 dias. Eu sempre escutei o seguinte: não estou lendo porque eu não tenho tempo. Será que eu não estava lendo porque eu não tinha tempo? Ou será que eu não estou lendo porque eu não tenho a cultura de ler? Será que não é o momento de resgatar isso? Então, utilizem isso, trabalhem a mente, a saúde mental, visualizem que a gente tem que ter equilíbrio. A gente não pode sair na rua e desafiar o vírus, mas a gente não pode sucumbir ao vírus. A gente precisa equilibrar. Máscara, saia se efetivamente tiver que sair, saia se você tiver as condições para sair, para trabalhar, para exercer o seu trabalho, né? Mas saia com a cabeça tranquila, com a mente, não vou dizer a mente sã, mas a mente equilibrada, para que a gente possa construir essa retomada, mais uma retomada de sociedade mais leve, com os valores morais sendo mais participativos das nossas decisões, para que a gente possa construir, de fato, uma sociedade que essa volta ao normal não existe. A gente precisa entender que já existe um novo normal, e isso não é balela, isso é realidade. E nós, como profissionais da área de TI, a gente precisa entender que tipo de mensagem, que tipo de ação nós precisamos entregar para a sociedade neste momento, tá certo? Então, vamos construir isso em conjunto. Fica um recadinho para a área de TI, um pouquinho mais de humildade. Eu acho que às vezes a gente tem um narizinho muito empinado, né? A gente se coloca um pouquinho acima e não é isso. Nós somos profissionais da mesma forma com qualquer outro, né? Que temos acertos, temos defeitos, temos condições de crescer, né? Mas temos condições de contribuir de uma forma melhor para a sociedade. Se aquele profissional tem 450 certificações, mas ele não é uma boa pessoa. Ter 200 certificações ou 5 certificações e ser uma boa pessoa, porque isso constrói o ambiente de trabalho, isso constrói uma sociedade mais homogênea. E outra, não sou contra quem tem 400, pelo contrário, eu tenho um amigo que mora no Ceará, que ele tem aí as suas 200 e poucas certificações em todas as esferas, que eu conheço. O que eu estou batendo é na humildade. Eu acho que a gente não tem que ter nariz empinado, a gente não tem que se achar melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Porque a gente tem oportunidade, e a crise está nos dizendo isso, oportunidade para crescermos juntos, oportunidade para homogeneizar conhecimento, sentimento, tá certo? Agora, desarmado, né? Vamos construir juntos isso, seja dentro da sua empresa, seja dentro da sua família, para que a gente possa trabalhar com essa campanha maravilhosa que a gente está tendo a oportunidade de participar através da Plug, de contribuir para os nossos irmãos que tanto precisam. Inicialmente, era isso que eu tinha para a gente debater um pouquinho. Antes das considerações finais, eu abro para o Luiz para ele dizer se tem alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Gente, se discordarem à vontade, eu não sou o dono da razão. Se a gente puder debater algum assunto ou algum ponto específico à vontade, a ideia aqui é um debate construtivo. Beleza, Godinho? Temos aqui, sim, 2 perguntas. 3, na verdade. Uma primeira pergunta do Carlos Oeiras. As empresas no Pará, mais especificamente Belém, se sentiram preparadas no impacto das mudanças para o home office? Ou a pandemia serviu apenas como algo obrigatório? Boa pergunta. Quero deixar um abraço aqui para o Carlos, que é um profissional da mais alta competência, que hoje está fora do estado. Carlos, obrigado aí por você estar com a gente aqui. E obrigado pela pergunta, extremamente interessante. Eu vou te responder o seguinte, Carlos. Na verdade, o Brasil, vou falar de Brasil como um todo, o Brasil não estava preparado para essa onda, né? Todo mundo a maioria já recebeu aquela figurinha do Covid-19, né? Chegando em cima da transformação digital, fala, meu Deus, atropelando, desculpa. Então, hoje, o Brasil não se preparou para esse cenário. Muitas empresas já trabalhavam, mas elas trabalhavam em posições estratégicas ou já nasceram no cenário de redução de custo, não tenho sede, vou trabalhar pontualmente remoto,
com muitos representantes comerciais e outras pessoas do tipo, tá? Mas vamos ter que construir esta maturidade. Como é que a gente vai saber efetivamente se veio para ficar? Se as empresas conseguirem medir, olha a palavrinha, medir. Se elas conseguirem medir, o resultado pode ser maior no conceito de home office, e eu digo para vocês, muito provavelmente, em várias oportunidades, em vários segmentos, esse resultado tende a ser melhor. Vou mandar um abraço para o meu amigo Mário da Embrapa. Uma vez ele botou num post no grupo do Zap que ele em casa estava produzindo 20% a mais. Fantástico. Por quê? Porque não é a questão de a produtividade, gente, não é a quantidade de horas, é entrega, medição. Então, de repente, em casa, naquele momento que você conseguiu estar mais relaxado, conseguiu estar mais sereno, sem muita interferência, você conseguiu construir mais, você conseguiu entregar mais. Né? Então, se as empresas tiverem a maturidade de enxergar a questão da medição, é caminho sem volta para várias funções. Agora, se elas não enxergarem isso a partir de resultados, de medições, muito provavelmente a gente vai ter uma escala que todo mundo vai voltar para dentro e o contexto de home office não vai conseguir se consolidar. Ou, entenda o seguinte, quando a gente diz indicadores, pode ser tanto de produtividade, tá? Que para mim é o ideal, mas pode ser indicadores também de redução de custo. Né? Vocês já pararam para pensar quanto custa um espaço de 400 metros quadrados? Né? O quanto eu gastei, quanto eu gasto para manter aquele espaço? Se eu tiver a condição de ter um coworking, onde eu possa programar uma reunião para 1 hora da semana, está todo o time ali reunido, a partir dali eu tenho o contato, né, mais próximo, eu consigo ter o olho a olho, né, mas eu tenho 1 hora, eu pago por 1 horinha, eu não estou pagando 44 horas semanais daqui. 44 horas semanais, não, eu não estou pagando 7 por 7 daquele custo, né? Então, algumas empresas eu tenho escutado que estão avaliando. Bom, aí é de cada gestor. O gestor pode somatizar, inclusive, esses indicadores. Mas se você perguntar para mim, eu espero que esse contexto, volto a frisar, para aquelas oportunidades, aquelas vagas que sejam propícias ao trabalho de home office, ele possa ser consolidado, trabalhado a 4 mãos, nem a empresa determinando fielmente como vai funcionar, nem o colaborador batendo o pé dizendo como ele quer. Um trabalho dando as mãos para a construção. Por quê? Porque a empresa, a partir daí, tem a segurança e o colaborador passa a ter também a tranquilidade de desenvolver o seu trabalho. Obrigado pela pergunta, Carlos. O Lucas Nunes se apresentou, disse que é da Educa Software, e gostaria de saber como administrar uma empresa na crise, quem há pouco tempo entrou no mercado de TI. Boa pergunta. Vou mandar um abraço também para o Lucas. Tá? O Lucas faz parte de uma startup que a gente teve junto por um tempo, que ela tem um contexto muito legal, que é um retorno com relação à educação, tá? Como melhorar os indicadores das nossas crianças. E o Lucas, na liderança do Zé Maria, mandar um abraço para o Zé Maria também, que é um profissional extremamente capacitado, que estava liderando eles, está liderando um pouquinho, tá? Mas, Lucas, a crise, seja ela para a empresa consolidada ou para a empresa que começou, ela pode ter os mesmos efeitos. O que eu quero dizer para você? Você deve ter acompanhado quantas empresas, inclusive de mais de 20, 30 anos de mercado, que fecharam as portas. 2, 3 semanas atrás, eu recebia informações em escala nacional que estavam entregando os pontos. O que acontece, Lucas? Aí a gente tem que trazer um pouquinho. Olha, vou retomar o que eu falei no início. Olha a importância da gente ter os nossos valores para dentro, os nossos valores, isso refletir para dentro do negócio. A crise, empresas que não têm planejamento, que não têm reserva, que não acompanham, na verdade, não é que não acompanham, que não tem a possibilidade de confrontar, o impacto vai ser grande.
aquelas empresas que têm um olhar, que nasceram com um olhar entendimento, que o mercado existe em cenários de tempo, que o cenário exige atenção, e vou usar outra palavrinha, visão, onde eu possa ter a certeza que o meu produto ele está consolidado no mercado. O que acontece? A crise, ela pode até trazer dificuldades. Aí, ela não vai me tirar do mercado. Tá certo? Então, o que você tem que construir junto à sua startup? Qual é o cenário de maturidade do seu processo? Qual é o cenário de maturidade do seu produto? Qual é o cenário de reserva? Qual é a capacidade que eu tenho de reavaliar meu fluxo? Seja ele, meu fluxo, eu digo financeiro, eu dar um passo atrás e dar dois na frente, vídeo que o governo está fazendo com a possibilidade, para não ter demissão, de ter uma redução nos salários, para que daqui a 60 dias a coisa possa ser retomada, tá certo? Muito cuidado com os empréstimos que acontecem, passo acima do que a gente pode, tá? Então, concentra, na verdade, na inteligência do teu negócio. Entende como você pode intelectual no teu negócio, tá? E se você precisar dar dê um passinho para trás e continue estudando o seu negócio, estudando o seu mercado, o seu produto, tá certo? Para quê? Por quê? Porque as portas vão voltar a reabrir. E na hora que elas voltarem a se reabrir, pode ter certeza, aquelas empresas que estiverem consolidadas, elas vão... Por quê? Porque a crise gerou uma série de demandas que precisarão ser equacionadas após a crise. Então, mente sã, acredite no seu projeto, mas trabalhe a gestão da sua empresa para que você tenha fôlego de condução. Legal, Godinho. Eu atualizei mais alguns nomes de pessoas, empresas que contribuíram aí com essas ações, através das doações. Eu acho válido a gente agradecer publicamente a elas. Eu mandei aí no seu privado, pode dar uma olhadinha. Opa. E tem também a pergunta da Ana Miranda. Perfeito. Então, eu vou fazer aqui só a atualização do pessoal que está nos ajudando aí, e em seguida a gente conclui com a pergunta dela, e eu faço aqui, se tiver mais alguma pergunta, você me avisa, pode me cortar, as finais aqui, para não deixar o pessoal... Bom, primeiramente, gente, eu estou até emotivo aqui, porque, particularmente, expectativas aqui em termos de apoio. Então, obrigado, gente, obrigado mesmo. O Luiz me passou aqui a quantidade de gente que contribuiu já na noite de hoje, é a nossa primeira noite. Tenho certeza que a gente vai ter essa vai multiplicar, e hoje eu só posso agradecer. Então, eu queria agradecer também aqui de coração, em nome da Plug, da Solos, e da João e Maria, e de todas as empresas que estão apoiando. Queria agradecer ao meu amigo Frederico Pereira. Queria fazer um adendo, um parêntese para o Fred. O Fred ele é diretor comercial da Garoto, Refrigerante Garoto, e ele foi de uma sensibilidade muito grande, e a gente ajustou uma campanha maravilhosa que ele está fazendo. Eu vou deixar depois para vocês o link do vídeo dele, que ele está contribuindo com a parte de liderança. É como se fosse um coach. Quem quiser ter um coach sem custo, ele está oportunizando essa pegada, tá? Então, que se alguém estiver nos assistindo aqui e quiser, pode deixar seu nomezinho até com o Luiz, que depois eu encaminho o contato e o link do Fred para vocês terem essa interação com ele. E o Fred, no vídeo, vai fazer um link das doações para a nossa campanha, tá? Então, Fred, gratidão, amigo, obrigado. Esse é o Ari Lima, que contribuiu com a gente, ao meu amado cunhado, Fernando Fraga, gratidão, a minha amada irmã, Mariana, gratidão,
ao meu amado sogro, gratidão, Jorge Rocha, meu amigo Fran, a minha querida amiga Angélica, deixa eu ver aqui, ao Daniel Silva, Daniel, gratidão, Daniel Fontes, TJ, também gratidão, obrigado, amigo, ao nosso amigo em comum aí, forte, Eudes Mendonça, sempre com a gente, é um nome expressivo da área de TI, obrigado, Adilson Santos, meu amigo contemporâneo de Ideal, obrigado, Ana Carolina e Paulo Lourenho, gratidão, vocês são pessoas maravilhosas. Miranda, aqui está só Miranda, conheço vários também, mas, Miranda, obrigado, gratidão. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Bom, eram esses, e gostaria de fazer também, Luiz, uma gratidão aqui em especial a Solos, na figura dos meus sócios e dos colaboradores, que estão nos doando aqui o proporcional a 50 cestas básicas para a gente poder auxiliar dentro do processo, tá? Então, Eduardo, Rodrigo e todo o time da Solos, gratidão aí por compreender esse momento e nos auxiliarem nesse processo, tá? E também a Imperial Burger, que está doando mais 10 cestas básicas para a nossa campanha, tá bom? Então, gostaria de agradecer também a Imperial Burger por esse tato conosco, tá bom? O Luiz me deu aqui uma projeção, atingimos aqui 30, não sei se está atualizado, Luiz, mas nós demos 30% da meta, é o nosso primeiro dia, então isso aí já nos aquece bastante o nosso coração, e que isso aí vai crescer de forma exponencial, tá bom? A pergunta da Ana, em que aspecto eu posso aplicar Fog Computing nessa situação da pandemia, de pandemia, né? Ana, eu vou te dizer o seguinte, você sabe que esse é um tema que no LinkedIn me despertou, tem umas 2 semanas atrás, eu vi uma discussão, comecei a esmiuçar mais, mas eu te confesso que eu não, o meu raciocínio, e não concordei, tá? Então, eu não tenho um raciocínio formado com a questão do Fog Computing, mas eu queria fazer um pedido para você, deixa teu contato aqui com o Luiz, tá? Deixa teu e-mail aí direitinho, e vamos trocar uma ideia, quem sabe você me ajuda a formar uma opinião, ou a gente amadurece junto esse entendimento, tá? Porque eu te confesso que é um assunto que eu ainda não consegui formar uma opinião exata para poder estar dividindo com você sobre esse assunto, tá bom? Me perdoe se eu não conseguir te responder agora, mas faça esse pedido para você, para a gente trocar uma ideia sobre o tema, que é um tema interessante, tá? Para que a gente possa construir em conjunto essa definição, tá bom? Luizão, mais alguma pergunta? Ou eu faço as considerações finais? Não, acho que podemos partir para as considerações. Da minha parte, gente, gratidão mesmo, do fundo do meu coração, da gente ter oportunizado aí um número significativo já, de certa forma expressivo para a campanha, que é só o início, se Deus quiser a gente vai, a nossa ex-presidente multiplicar a meta, dobrar a meta, né? E o intuito é esse, tá? Espero ter contribuído de alguma forma, peço desculpa se objetivo esperado, e vou ficar muito grato se, de certa forma, tiver construído alguma coisinha diferente ou nova para vocês, tá bom? Uma deixa também, fazer um endosso. Quem quiser saber mais informações, a Solos IT, solos.it, a gente está no Instagram, tá? Luiz, me permita esse pequeno merchan, mas nós estamos no Instagram, junto com a Plug, nós estamos no LinkedIn, solos.it, qualquer dúvida, então, a gente tem publicado uma série de assuntos de forma de conhecimento, tá? A gente tem procurado trabalhar menos a questão comercial e mais a questão de conhecimento,
Então, podem nos seguir, podem utilizar o canal lá para a gente estar trocando uma ideia. Quem quiser trocar uma ideia direta comigo, eu respondo todos os e-mails, tá? Pode me mandar um e-mail direto, Thiago, com TH, hífen, né? solos-it.com.br. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, fique à vontade. E gratidão à Plug, a todos os palestrantes, a todos os debatedores que estarão nessa campanha, que proporcionarão conhecimento, experiência para quem está do outro lado. Certeza que a gente vai conseguir avançar nessa campanha, que é de vocês, tá? O Luiz é o nosso grande líder, é a pessoa que idealizou e construiu junto conosco esse momento, mas a campanha é de vocês, tanto o conhecimento quanto as doações. E a gente vai fazer de uma forma bem transparente essa prestação de contas, para que vocês tenham conforto no coração, o nobre gesto de ajudar. Tá bom? Gratidão a todos, uma boa noite a todos. Luiz, para você, minha gratidão e a minha admiração por estar construindo essa jornada brilhante da nossa campanha. Tá sem som, Luiz. Opa, agora. Agora. Dizem que já estava cansado já da minha CUT. Não, ainda não. E a gente ainda tem a live da nossa amiga ainda para assistir hoje. Então, assim, eu também gostaria de agradecer, né, a todos pela participação na nossa live, a você que disponibilizou esse tempo para estar aqui conosco, trocando esse conhecimento, muitos elogios, né, não somente pela iniciativa, mas também pelo conteúdo abordado durante a live, avisar as pessoas que estão acompanhando que essa é uma primeira de 15 lives que nós vamos estar, né, promovendo aí durante o mês de maio, pegando esse finalzinho aí de abril e o mês de maio, mas é algo que a gente tende a dar continuidade nas lives, né, e sempre trabalhando esse lado social. Tá? Então, hoje a gente está arrecadando para o Asilo Pão de Santo Antônio e o Abrigo Calabriano, mas para junho a ideia é que a gente já trabalhe com outras instituições, né, e assim levando esse lado social mais próximo a nós profissionais da área de tecnologia. Agradecer a todos que contribuíram no dia de hoje, demos um pontapé inicial, vamos ter aí 30 dias de arrecadação, já alcançamos esses 30%, a expectativa muito boa, eu acho que a gente vai conseguir bater a meta, e, se Deus quiser, até ultrapassar o valor estipulado inicialmente para as doações, né, e pedir que todos possam, né, se inscrever no nosso canal, ativem o sininho para que recebam a notificação quando forem iniciar as nossas lives e sigam nossas redes sociais, não somente da Plug, mas dos nossos participantes das lives, né, e empresas. A gente vai estar divulgando sempre nas postagens os contatos para que vocês possam estar atentos e participando mais presentes de toda essa sessão. Luiz, eu queria só fazer uma finalização aqui de um agradecimento, tá? Porque o nosso amigo Cláudio Cabral também contribuiu aqui, recebi aqui a sinalização aí pela contribuição, pela participação, um cara de grande coração, e a gente agradece demais esse teu gesto, tá bom? Desculpa, Luiz. Não, tranquilo. E é isso, eu acho que a gente finaliza hoje. Amanhã vamos ter a live do Edilon, inteligência competitiva, não é isso? Só confirmar aqui o... Inteligência analítica, desculpa. Analítica, isso. E na sexta-feira a gente vem com o Wanderson, tá, com outro tema. Tá? Então, peço que sigam as nossas redes sociais, acompanhem
as divulgações das nossas lives e o mais importante, façam as doações. Perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Luizão. Valeu, Boa noite Godinho. a todos. Fiquem com Deus e nos ajudem. Vamos juntos construir uma caminhada melhor e mais amena desses dois locais, tá bom? Boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado.